Olá, eu sou Cristina Botalo e esse é meu canal de vídeos no YouTube. Aqui eu vou postando aulas, técnicas, né, de acordo com aquilo que eu estou fazendo no momento. E às vezes eu vou fazendo as coisas ao longo de várias semanas, vários meses, né. Algumas postagens atrás, eu mostrei para vocês esse meu livrinho das mandalas, tá? Esses livrinhos aqui que eu faço são livros de arte alterada. Então eu peguei um livro infantil que eu comprei pronto e já dei uma transformada nas páginas e estou trabalhando nesse livro com o tema mandalas, tá? Eu mostrei para vocês esse primeiro trabalho, eu ensinei a fazer essa mandalinha aqui de madeira com a tinta relevo, inclusive essa é uma outra aplicação, depois eu vou colocar o link desse vídeo. E hoje o que eu quero mostrar para vocês é como trabalhar com a tinta guache. A tinta guache é uma tinta para papel que eu aprecio muito. Ela tem uma leveza, né, de uma tinta como a aquarela, mas ela é bastante opaca e bem cobritiva, como a gente fala, né? A tinta guache tem essa característica. E eu gosto muito de trabalhar com essa tinta. Então, ela pode ser encontrada assim, em bisnagas ou em potes. Naturalmente, existem as tintas guache escolares, né, que são de qualidade um pouco inferior, naturalmente são feitas para crianças usar, são tintas laváveis. Eu recomendo que você trabalhe com essas tintas guache que são para artistas, né, que você encontra em lojas de materiais artísticos, porque elas têm uma cor mais intensa, uma pigmentação melhor. E é uma tinta que eu gosto muito. Gosto principalmente do acabamento opaco que ela tem. Então aqui, por exemplo, eu já pintei alguns papéis com essa tinta, porque eu uso muito nas minhas artes, né, nos scraps, nas colagens, esses papéis pintados e depois recortados. Então o guache, ele permite que você faça uma série de aplicações. E nesses livrinhos de arte alterada, como esses aqui que eu trouxe, eu usei a tinta guache de várias maneiras para pintar os fundos das páginas. Eu já mostrei esses livros e vou continuar mostrando. Esse aqui é fácil de identificar porque tem aquele plástico bolha, né, criando essa textura. Então eu trabalhei com guache úmido e fiz essa estampa. Esse aqui, esse fundo em violeta, ele é bem simples porque eu trabalho com uma esponja como essa. Uma cor lisa de fundo e uma cor fazendo esponjado. Esse é um esponjado também, só que nesse caso eu usei a esponja fina e trabalhei com mais cores. Bem, o guache, ele vai dar esse acabamento, olha, eu gosto muito desse aspecto, né? E você pode fazer por partes, então pintar primeiro um fundo e depois vir usando esponjas de texturas diversas, né? Por exemplo, essas esponjas comuns de cozinha, esponja marinha. Eu gosto desses carimbos de esponja que você mesmo pode fazer e recortar. Ou carimbos que você encontra prontos, né, de espuma, de borracha. Você pode trabalhar com materiais, por exemplo, essa telinha, que é uma tela, né, de material de construção. Com um rolinho você vai fazer passar a tinta por aqui, vai criar uma textura diferente. Existem esses rolinhos que já tem uma espuma e uma textura diferente, que também são muito úteis. Então reúna todo tipo de material aí que você tenha e vamos fazer uma pintura de fundo de guache. Eu usei guache, né, na verdade, eu trouxe aqui como sugestão, porque eu pintei algumas páginas internas deste livro de mandalas com tinta guache, como é o caso desse aqui, que é um esponjado em 3 cores. Primeiro eu apliquei o verde de fundo, depois o laranja de fundo pincelado, e aí eu fiz um esponjado com o tom verde e azul. Tá? Então eu vou fazer uma brincadeira aqui hoje, vou trabalhar em papel usando as tintas guache. Você pode trabalhar na parte mais lisa ou na parte mais porosa do papel, tanto faz, aí vai depender do que você vai fazer. Naturalmente, na parte áspera, a aderência da tinta sempre é melhor, tá? Mas aqui na parte lisa, o guache vai aderir bem também. Então vamos começar. Primeiro, com uma cor clara, eu vou fazer uma aplicação aqui no fundo. Então eu vou pegar a tinta, esse lilás. Eu adoro o cheiro de tinta guache, acho tão gostoso. E eu perdi o meu branco, ele tá aqui. Eu vou fazer uma mistura. Eu gosto sempre de criar as cores, né? Acho interessante que aí o seu trabalho vai ficar bem particular mesmo.
Ó, a tinta, ela pode ser ligeiramente diluída, tá? Porque a tinta guache, ela é um pouco mais consistente. E ela tem uma textura diferente das tintas acrílicas. Você vai notar, naturalmente, se você já trabalha com tinta, você vai perceber. Eu vou adicionar água, tá? E eu vou fazer uma aplicação a pincel. Primeiro, só para vocês perceberem a textura dessa tinta. Eu vou trabalhar aqui na parte fosca e vou dar umas pinceladas bem desencontradas, que eu vou trabalhar com outra cor na sequência. O bom do guache é que ele seca super rápido. Então, conforme você vai aplicando, e até porque eu tô trabalhando na parte que tem mais aderência, ele já vai secando. Então, é muito legal, é uma tinta prática. Aqui, nos caderninhos, né, nos livros, você pode tanto trabalhar direto com a tinta, ou você pode aplicar um fundo de base acrílica em tudo antes, apenas para uniformizar, tá? Ó, essa pincelada, né, que a gente faz com o pincel sem cobrir completamente, já cria uma textura interessante, né, como vocês estão vendo aqui. E o guache, ó, vocês estão vendo essa raspada do pincel que ficou? Isso é muito interessante, é uma característica dessa tinta, que é muito bacana, tá? Então, essa é a primeira aplicação, eu vou deixar aqui de lado, vou preparar uma cor seguinte aqui. Eu adoro trabalhar com azul turquesa. Novamente, eu vou fazer uma misturinha. O branco normalmente é uma cor que eu tenho em quantidade maior em potes também, né? Porque você acaba usando para misturar. Aí você pode optar. É uma tinta muito fácil, né? Não é tóxica, fácil de lavar com água. E vou fazer a mistura aqui do turquesa, o azul turquesa com o branco. Vou criar uma textura interessante aqui. E esses papéis, não só você pode aplicar numa arte, né, sei lá, uma página de scrap ou num livrinho de arte autorada, como você pode fazer as folhinhas de papéis pintadas assim, para depois recortar e trabalhar nas suas artes, né, que é o que eu vou fazer aqui. Ó, vocês estão vendo que existem algumas partes onde a tinta lilás está mais molhada, que ela acaba misturando um pouco com turquesa. Mas se você fizer assim, bem de leve, você vai ter lilás e vai ter turquesa sem que eles se misturem, né? Completamente. Isso é legal, cria uma textura que fica interessante, tá? Agora, eu vou só secar rapidamente com o secador pra gente passar pra próxima etapa, que é fazer o carimbo, tá? Eu já trago aqui pra vocês verem como vai ficar. Bom, eu acelerei a secagem, alguns pontinhos ainda estão úmidos, né? Eu usei um secador, mas é muito pouco que precisa, porque realmente é uma tinta que seca rápido. Eu queria que vocês vissem essa textura, né? Isso aqui é muito legal. E o guache, ele tem esse relevo, essa textura. Aqui nesse outro modelo esponjado e esse da florzinha, a gente também pode perceber isso, tá? E agora, nós vamos fazer uma estampa com carimbo. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito desses carimbos de espuma, que vocês podem comprar prontos em loja de artesanato ou cortar, você mesmo desenha e corta, é bem fácil de fazer. Tá? Um carimbo que fique num tamanho adequado. Aqui é o meu guache branco, como eu falei, vou pegar do potinho maior, que a tinta branca, se a gente usa mais, né, às vezes vale a pena ter. Eu vou preparar essa tinta ligeiramente diluída, mas não muito, tá? Porque para se trabalhar com carimbos, você tem que tomar alguns cuidados. Se a tinta estiver muito diluída, ele pode borrar. Também, se ela estiver grossa demais, você talvez não consiga um bom resultado, tá? Então, dá uma leve diluída. E o carimbo, para você fazer render, você tem que usar, né, essa quantidade, dá para estampar muitas vezes. Então, aproveite toda a tinta que você colocar. Ó, pegou em todo carimbo, você vai tirar esse excesso, tá? Não vai com tudo isso de
de tinta lá, porque na verdade você vai só desperdiçar. Então você pode aí tirar com um pincel, bater novamente ali. Mas dessa forma você já consegue, ó. Você vem aqui, posiciona, dá uma pressionada, tá? E levanta. Ele vai criar uma textura, e o que é mais interessante, né? É como essa tinta tem cobertura, né? Eu gosto muito do guache por isso, ó. Ele fica bem consistente. E se você estampar sem pegar novamente a tinta, você ainda vai conseguir, ó. Basta você pressionar e tem bastante tinta aqui, ou seja, ela rende bastante, tá? Então, ó, você vai fazer isso várias vezes. E uma coisa que é uma dica legal para quem trabalha com carimbo. Espalhe as formas que você tá estampando em toda a extensão do papel. Inclusive, ó, saindo, vazando um pouco para fora, para você ter uma coisa mais uniforme. A mesa aqui depois limpa fácil, né? Porque guache sai com água. Então, ó, que interessante, com branco. Mas a gente ainda pode fazer um outro detalhe, uma outra esponjinha. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar esse verde, e vou até aproveitar o branco que tá aqui, e vou fazer um verde mais clarinho, tá? Quando vocês forem pintar seus papéis, eu recomendo que vocês façam vários ao mesmo tempo. Como eu preparei aqueles ali que estão na mesa e mostrei pra vocês no começo, eu sempre faço vários, porque uma cor que você prepara para um, você já aproveita para outro. Dessa forma, você economiza bastante seu material. Misturei o verde com o branco e agora, ó, eu vou estampar o que são essas folhinhas, tá? Então, as folhinhas vão vir aqui, completando o desenho. Ó. E é interessante, né, o contraste, que as cores de fundo, elas acabam ficando mais escuras, e quando você usa tons um pouco mais claros, eles realçam bem. Então, ó, esse é o papel todo estampado, tá? E essa estampa, a gente pode fazer direto aqui no caderninho, quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só pra finalizar o meu caderninho da mandala, pra ele ir ficando pronto. Ó, tô limpando aqui a mesa, paninho úmido. Pra vocês verem que tinta guache sai toda. Eu vou colocar isso aqui só pra não molhar. E nessa área em que eu já tinha começado a trabalhar, eu vou estampar umas flores, mas não em branco. Eu vou aproveitar esse azul que eu deixei aqui, ó, e vou fazer algumas florzinhas aqui. Então essa vai ser a minha contribuição hoje pro meu caderninho das mandalas, que aos poucos eu tô fazendo e mostrando pra vocês aqui no meu canal do YouTube e no meu blog também. O meu blog é o blog Cristina Bottalo, com 2 T's e 2 L's.com.br. E lá no blog e no site também, que é o Cristina Bottalo, com 2 T's e 2 L's.com.br, vocês vão encontrar muitas ideias, muitas técnicas e passo a passos e fotos desses trabalhos. Então essa página tá pronta, eu não vou mexer nela, não vou fazer folhinha não, porque a área é menor, então eu vou trabalhar aqui. E na próxima aula eu vou trazer, na próxima aula, no próximo vídeo que eu fizer desse caderno, eu vou avançar um pouco mais nele e vamos ver como é que ele vai ficar. Então continue acompanhando os vídeos aqui no meu canal do YouTube e visitem meu blog e o meu site, Cristina Bottalo, com 2 T's e 2 L's.com.br.